Olá pessoal, então agora a gente vai fazer mais um exemplo aqui. Agora nós queremos calcular o campo elétrico a partir do potencial. Conhecendo o potencial para um ponto, queremos calcular o campo elétrico, né? Então, o campo elétrico ele pode ser obtido pelo gradiente do potencial. Que é a variação, a taxa de variação espacial do campo elétrico, ele nos dá a informação do potencial, né? Então, só relembrando aqui alguns conceitos que a gente viu na aula lá de gradiente, que a gente falou sobre gradiente, né? Se a gente conhece aqui algumas linhas equipotenciais, vamos dizer aqui tem uma linha equipotencial com potencial V1, um potencial, uma outra equipotencial V2, uma equipotencial V3 aqui. Vamos supor que o potencial ali é maior em V1, depois V2 é maior que V3, então ele está em potencial maior desse lado e vai estar diminuindo, né? Indo aqui em relação a esse potencial na V3. O campo elétrico, né, só relembrando alguns conceitos, se a gente determinar aqui um ponto, vamos chamar um ponto P aqui, certo? Então, se a gente conhecer a função do potencial nesse ponto, a gente pode determinar o campo elétrico também nesse ponto, vetorialmente. Mas só lembrando aqui, se a gente tem graficamente, certo, representado linhas equipotenciais, em qualquer ponto, o campo elétrico ele sempre vai ser perpendicular à linha equipotencial, à superfície equipotencial, melhor dizendo. Aqui a gente está representando no plano, mas pensando, por exemplo, que essa linha aqui ela se prolonga, então ela forma uma superfície, né? Toda a equipotencial ela forma realmente uma superfície fechada. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com equipotenciais, se a gente quiser determinar o campo elétrico em um ponto, né, o campo elétrico ele é sempre perpendicular à linha equipotencial. Então, nesse ponto P, eu posso dizer que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele vai ter essa direção sempre perpendicular à minha linha equipotencial, tá? Não esqueçam disso aí. E a direção do campo elétrico, né, quem disse o campo elétrico ele vai ser perpendicular nessa direção, ou se ele seria nessa direção, né, que não é o caso, é a variação espacial do potencial. Para que onde que está o maior potencial? Ó, o potencial aqui V1 ele é maior à esquerda da equipotencial V3, né? Então aqui o gradiente é nesta direção aqui que o potencial está diminuindo, tá? E a relação que a gente havia determinado lá na aula para o potencial é que o campo elétrico ele pode ser dado pela vetorial, pelo inverso, ou seja, pelo menos a taxa de variação ou gradiente, representado por esse símbolo aqui que a gente chama de nabla, né? O nabla do potencial. Então, o gradiente do potencial, que é uma função escalar, V é uma função escalar, V pode ser uma função da posição x, y e z, né? Uma função f de x, y e z aí, em função do nosso sistema de referência, e o operador nabla, esse gradiente, certo? Ele é as derivadas parciais em função das três componentes del dx, e aí ele é um operador vetorial, ele tem uma componente, ele cria uma componente na direção de x, uma derivada parcial em função de x na direção de x, a derivada parcial
em função de dy na direção de y, e a derivada parcial em função de dz, ou em dz, na direção do meu vetor z, do meu versor z. Tá? De forma que, aplicando aqui a essa função, então a gente tem que o campo elétrico vetorial, né, ele pode ser dado por menos a derivada parcial de v dx, uma componente x do meu campo elétrico, né, na direção de x, menos uma variação, a derivada parcial dv em função de y na componente y, e menos uma derivada parcial dv em dz, em relação a dz, criando assim uma componente na direção de z. Tá? Essas derivadas parciais, elas representam o quê? Qual que é a taxa de variação do potencial na direção de x, né? E se, por exemplo, aqui, ó, o campo elétrico, ou melhor, o potencial, ele está variando, está diminuindo nesta direção, certo? Então tem uma diminuição nessa direção. O negativo dessa variação, pensando, por exemplo, que aqui fosse, né, o nosso eixo x exatamente nessa direção aqui para o ponto P, né, perpendicular a essa potencial, que fosse o x e fosse o y em função. A gente tem aqui na direção de x, para esse ponto P, um gradiente que o inverso dele, o negativo dele, ele está diminuindo nessa direção, então menos essa variação aqui representa o campo elétrico, a componente elétrica nesta direção, certo? Ou a gente pode visualizar também que, bom, se o potencial ele é maior aqui, né, desse lado, nessa expressão, a gente tende a ter uma carga positiva em algum lugar à esquerda dessas equipotenciais que está gerando esse potencial maior, uma fonte de cargas positiva. Ou, né, pode haver então uma fonte de cargas negativas à direita desse sistema que está causando a diminuição do potencial nesse sentido, né? Ou alguma distribuição de cargas aqui, ou os dois casos, né? Uma distribuição de cargas negativa aqui e alguma distribuição de cargas positivas nessa direção. Então isso nos dá também um senso mais intuitivo da gente pensar, bom, se eu tenho alguma distribuição positiva para cá e uma negativa para cá de cargas, então o meu campo elétrico ele tem que estar nesse sentido aqui, né? Dado por a direção que sempre perpendicular à linha às superfícies equipotenciais, e o sentido aqui pelo negativo do gradiente do potencial, né? Ou graficamente a gente pode tentar visualizar, bom, tem que ter uma carga positiva aqui desse lado e uma carga negativa desse lado. Então o campo elétrico ele sai da carga, aponta para fora da carga positiva e aponta em direção à carga negativa, né? Então outra forma que a gente tem de visualizar a direção do campo elétrico, dado por exemplo, conhecendo aqui as equipotenciais ou a função, né, ou a função de potencial para um determinado espaço, certo? Então, usando essa ideia do gradiente do potencial elétrico, né, vamos voltar para o exemplo anterior que a gente fez deixa eu só copiar aqui, a gente determinou para um disco carregado, né? Deixa eu copiar as figuras. Vou dar um print aqui. Então esse aqui é o exemplo anterior que a gente fez. A gente determinou o campo elétrico, né? O campo elétrico não. Ou a gente determinou o potencial elétrico, né? Para aquele ponto P sobre o eixo de simetria desse disco. Deixa eu copiar
outra figura aqui. A anotação do anterior. E a gente chegou nessa expressão para o potencial, certo? Essa aqui é a função, né? A expressão que a gente chegou para o potencial elétrico lá naquele ponto P. Então, percebam que essa função que a gente chegou, ela é uma função do potencial em função de Z, né? Então, a gente pode ver aí, né, que esse potencial no ponto P, ele é uma função da variável Z, né? Nesse caso aqui, a gente está usando um Z maiúsculo como se fosse uma altura fixa do ponto P, mas eu posso agora substituir esta altura fixa por uma altura variável, né, que vai ser qualquer altura ao longo desse eixo Z. E aí eu vou usar então, fazer essa substituição de variáveis, né? Aqui seria uma constante, seria uma altura constante, mas agora a gente vai trocar então essa altura constante por um Z minúsculo aqui para representar que isso aqui pode variar, essa altura pode variar no meu eixo Z, né? Tá? Então, dessa forma eu posso representar que o potencial para qualquer ponto que esteja localizado no meu eixo Z, né? Só reescrever aqui para usar essa anotação de agora a minha altura pode variar, né? A altura do ponto P pode variar e a gente pode usar a mesma expressão para determinar a magnitude do potencial elétrico para qualquer um desses pontos. Então aqui fica sendo a raiz de agora a minha variável z ao quadrado mais r ao quadrado menos a minha altura z, né? Minha variável z. E se a gente quer determinar o campo elétrico para este ponto, então, se a gente conhece a função de z, a gente pode determinar agora qual que é o campo elétrico, o vetor campo elétrico, né, no ponto P, gerado por essa distribuição de carga aqui de um disco com carga uniformemente distribuída. E aí, se a gente já conhece o potencial, né, o caminho mais prático é aplicar o gradiente desse potencial. Outra forma que vocês já devem ter feito na atividade 1, né, depois eu vou comentar, a gente pode calcular o campo elétrico aqui a partir do elemento de carga, né, a relação que a gente sabe para uma carga pontual, para um elemento de carga a gente sabe qual que é o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico gerado lá, né, e podemos integrar também para encontrar o campo elétrico total gerado lá, somando todas as contribuições de cada elemento de carga. A gente está aí determinando diretamente a partir da expressão do campo elétrico. Aqui a gente vai, como a gente já determinou anteriormente o potencial, vamos simplesmente calcular o campo elétrico, o vetor campo elétrico lá no ponto P, pelo gradiente, menos o gradiente do potencial. Tá? Então, a gente pode trabalhar aqui com a notação completa aqui dessa forma, né? Fazer todas as componentes. Nesse caso aqui, a gente percebe uma particularidade de que a função potencial que a gente determinou, ela depende apenas de z, né? Ela varia apenas com z. Ela não varia com x, ela não tem nenhuma variação com x e nenhuma variação com y, né? Com esses eixos. Então a derivada parcial de v em função de dx e dy é nula, né? O que significa que a gente tem componentes aí de ex, né? Já que a derivada do potencial da minha função potencial em função de x ela é nula, a minha derivada do potencial em função de dy também é nula, as componentes do meu campo elétrico nessas direções significa que as componentes do campo elétrico nessas direções são nulas. Ou seja, a gente tem apenas
terá apenas uma componente na direção de z, certo? Que vai ser dado por o negativo da derivada parcial de v dz. Né? E essa componente, então, ela vai ser, agora basta aplicar a derivada em função dz para essa expressão aqui. Sigma é 2ε0 é uma constante, então fica menos sigma sobre 2ε0, multiplicando aqui a derivada dessas duas funções de z que a gente tem aqui dentro. Então, a primeira função aqui é a raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Então, a gente tem que usar aí regra da cadeia para fazer essa derivada aqui. Então, vai ficar 2z vezes menos 1 meio. Menos 1 meio não, vezes 1 meio, que é o expoente aqui dessa... tratando isso aqui como um u, né? Então, u' é 2z e raiz de u, ou seja, u elevado na menos 1 meio. Agora a gente pega e deriva essa segunda parte, fazer o du, né? Z ao quadrado mais r ao quadrado, fica na menos 1 meio, ou seja, vai ter uma raiz no denominador dessa expressão. Né? Então, essa aqui é a derivada da primeira parte. E a derivada dessa segunda parte é simplesmente menos 1, em função de z, né? É simplesmente menos 1. Ok? Então, reescrevendo aqui. Ao invés de z é igual a... Aqui a gente vai simplificar. Vai ficar menos sigma sobre 2ε0 z sobre raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Rzão, esse rzão ao quadrado é o raio do disco, né? Menos 1. Okay? Então, essa aqui é a componente y, né? A componente, melhor dizendo, a componente z do campo elétrico. E aí, vetorialmente, a gente pode escrever ainda de forma mais formal. Pegar esse menos aqui, a gente pode inverter a ordem desses termos aqui dentro do parênteses. Então, o campo elétrico, o vetor campo elétrico no ponto P, ele é dado por sigma, que é a distribuição, a densidade superficial de cargas do disco, sobre 2ε0 vezes 1 menos z sobre a raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Tá? Aqui. E para completar a notação vetorial, então tem que atribuir uma componente. Qual que é a componente? Qual que é a direção? Essa componente a gente calculou é apenas na direção de z. Né? Então, ele tem a componente no vetor na direção do meu versor z. Né? Assumindo aqui, então, sei lá, a gente poderia ter um sistema de referência aqui. Né? Tá? Esses aqui são os nossos vetores aqui, né? Os versores que dão a base do sistema de referência. Tá? Então, essa expressão aí é o potencial elétrico gerado
por este disco carregado. Okay? Se a gente pegar agora, deixa eu ver aqui se eu tô com ela aberta aqui, lá na lista 1, né, da primeira atividade, da disciplina, deixa eu abrir aqui. O problema 2 que foi colocado. Lá no final da primeira lista, o problema 2 falava justamente, né, pedia para a gente determinar justamente para um disco de raio R, carregado uniformemente, com densidade de carga sigma, com essa configuração aqui, expresse o vetor campo elétrico, né, expresse o vetor campo elétrico no ponto P a uma distância z acima do disco. Tá? Aqui é dada uma dica para a gente fazer através da expressão diretamente do campo elétrico, colar a partir do campo elétrico, fazer a integração similar ao que a gente fez com o potencial, né? Mas a gente tem que chegar calculando pela expressão do campo elétrico para uma carga infinitesimal ou a partir do potencial, a resposta tem que ser essa aqui, a mesma, tá? Então, esse aqui é o campo elétrico, né? Também é a resposta, outro caminho, outra forma de resolver esse problema aqui do disco carregado, é uma simetria cilíndrica aqui, para um ponto P, qual o potencial elétrico, o campo elétrico, o vetor campo elétrico produzido aqui num ponto P a uma altura Z desse disco, certo? Então essa aqui é a expressão que a gente chega para o campo elétrico. E conclui, né? Aqui, através da função potencial, a gente nem teve que analisar a simetria do problema, enfim, mas a gente concluiu, então esse campo elétrico, esse vetor campo elétrico, ele só tem componente na direção de Z. As outras componentes são nulas porque o gradiente, né, do potencial nas outras direções é nulo. Não tem variação do potencial no ponto P, não existe variação do potencial nas outras direções, em x e y. Isso não significa que se eu pegar um outro ponto aqui, ó, chamar um ponto A, né, esse ponto A aqui ele não está no centro do disco. Então, se eu pegar para o ponto A, essa função aqui, ó, ela não é válida, porque a gente teria que fazer uma outra integração para um ponto A aqui que está sobre uma posição seria bem mais complicado aí o cálculo do caminho, né? Porque ele não está no eixo de simetria do disco. Mas e aqui com certeza a gente teria componente, a gente teria gradiente, né, do campo elétrico nas direções de x e y, ou seja, a gente teria alguma componente do campo elétrico, ele está mais perto do disco, vamos dizer, ele teria mais cargas positivas para cá, ele teria alguma componente nessa direção, vamos dizer, né? Então ela teria alguma componente que não somente na direção de Z. Né? Mas isso a gente teria que ter uma outra função do potencial para aquele ponto A, que não é simétrico, né? Aqui no caso a gente está fazendo para a simetria. É bem mais complexo de calcular algebricamente para o ponto aqui que não tem a simetria com a distribuição de carga, né? O mais viável é usar daí já simulações computacionais, né? Modelos aí, que vão usar esses recursos que a gente está aprendendo aqui o fundamento, né? De calcular algebricamente, analiticamente aqui o potencial do campo elétrico. Em geral, aí também os próprios simuladores, né, de potencial, campo elétrico, enfim, eles muitas vezes o que é relevante aqui a gente falar, né? É muito mais simples a gente determinar o potencial elétrico para uma distribuição de cargas. Então, os próprios simuladores aí de campos elétricos e potenciais para cargas, enfim, distribuições aí bem complexas, né, de se calcular analiticamente. O que é muitas vezes utilizado é determinar primeiramente o potencial elétrico, uma função potencial elétrico para todo um espaço. Então
ele vai criar lá, né, um simulador, ele poderia criar aqui um grid, que a gente chama, né, uma grade, que ele vai dividir aqui uma região do espaço que a gente quer conhecer, o campo elétrico. Eu quero conhecer o campo vetorial em toda essa região aqui. Então, o simulador ele cria um grid com vários pontos, e aí o tamanho do grid a gente vai definir, né, no simulador. Para esses vários pontos, então, ele vai calcular para essa distribuição, ele calcula numericamente o potencial para cada um desses pontos. Então, tem o ponto 1 aqui, ele vai calcular uma função potencial, por potencial no ponto 2, potencial aqui no ponto 3, enfim. Numericamente, ele vai fazer esse trabalho repetitivo aqui, vai calcular o potencial para cada um desses pontos. Depois, né, calculado o potencial para cada um desses pontos, aí ele aplica o gradiente do potencial naquele ponto, e aí ele sabe, ó, o vetor campo elétrico aqui, ele, pelo gradiente do potencial, ele deu nessa direção. Aqui o campo elétrico deu um pouquinho menos intenso, porque está mais afastado. Aqui deu um pouco menos intenso. Lá perto do disco, o campo elétrico é mais intenso, né? Tá menor distância das cargas, ele tem essa direção aqui, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que é muito mais simples, em geral, a gente primeiro, né, conhecer ou determinar o potencial elétrico gerado por uma distribuição de cargas, porque o potencial elétrico é uma função escalar, né? Então a gente está trabalhando apenas com uma grandeza escalar, como a gente fez aqui para determinar o potencial desse disco. Se a gente não tivemos que nos preocupar com grandeza vetorial aí no cálculo, né, da integração, nem produto escalar de vetores, enfim. Então é mais viável, digamos assim, né, a gente determinar uma função do potencial para um espaço, só que tem que lembrar que essa função é válida para um ponto, né? A gente calculou o potencial para um ponto P. Nesse caso, eu posso mudar esse ponto P ao longo do meu eixo Z, que eu considerei aqui a altura, né? Agora, se eu quisesse conhecer realmente o potencial em todos os pontos, aí analiticamente é muito complicado, a gente tem que fazer o viável é usar os computadores, a simulação, para calcular diferentes funções de potenciais para vários pontos aqui, né? E aí, através desses pontos, aplicar o gradiente do potencial nesses pontos, a gente pode obter também numericamente, né, de forma computacional, aí conhecer o vetor campo elétrico em cada um desses pontos também. Portanto, aí conhecer ou determinar o campo vetorial. Aí a gente fala, né, o campo vetorial são todos os vetores aí em diferentes pontos, né, representados o campo vetorial para essa distribuição de cargas aqui, né? Beleza? Então, vejam que aqui não foi um passo matemático aqui para determinar o campo elétrico. O vetor campo elétrico foi bem simples, né? Uma vez que a gente já tinha a função do potencial para aquele ponto, calcular o campo elétrico naquele ponto, basta então fazer o gradiente, que nada mais é do que aplicar aqui uma derivada parcial nas três direções, né, para aquela função, né? Beleza? Então, até mais.